Cada vez mais, os brasileiros se encontram em uma situação de endividamento profundo. Pelo contrário, percebe-se que há uma dificuldade em poupar dinheiro para o futuro. Mesmo entre os brasileiros mais ricos, 60% não poupam o suficiente para a aposentadoria. Mas o que é poupança? Poupança é o dinheiro que nós temos e que não gastamos. Ao poupar, uma pessoa abre mão de gastar muito da sua renda hoje, com o objetivo de poder consumir mais no futuro. Isso quer dizer que se aumentarmos a nossa poupança, podemos aumentar a nossa riqueza. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, apenas 46% dos brasileiros possuem o hábito de poupar, e dentre essas pessoas, 66% preferem a poupança devido ao baixo risco. No Brasil, a poupança das famílias equivale a 4,5% do PIB. Ficamos atrás dos europeus e muito atrás dos grandes emergentes asiáticos, como a Índia, a China e a Indonésia, onde a poupança das famílias passa de 20% do PIB. Mas por que isso ocorre no nosso país? Primeiramente, precisamos entender a situação demográfica do Brasil. Atualmente, nos encontramos em uma situação de bônus demográfico, em que há muitos trabalhadores que de fato produzem. Depois desse ápice, a parcela de idosos no país começa a aumentar, o número de trabalhadores cai e os custos com saúde e aposentadoria sobem, e o país passa a envelhecer. O ideal para qualquer país seria formar um bom estoque de poupança pública e privada antes do fim do bônus demográfico, mas o brasileiro não poupa e o governo muito menos. Nosso bônus começará a se esgotar pouco depois de 2040. Motivos da baixa poupança doméstica são diversos, porém históricos. Alguns economistas dizem que é uma questão cultural. Os anos de inflação, os planos econômicos que levam o nosso dinheiro das aplicações bancárias e a quebra das previdências privadas traumatizam as pessoas. Mas o que poupança tem a ver com inflação? A resposta é simples. Quando a inflação aumenta de forma inesperada, ela gera uma redistribuição de riqueza de credores para devedores da sociedade. A inflação implica em transferência de riqueza do setor privado para o setor público, isso é, para o governo. Em casos inesperados de inflação, famílias ficam com medo da imprevisibilidade da economia, pois seu dinheiro pode passar a valer menos a cada dia que passa. É uma reação esperada de qualquer ser humano racional, certo? Sim, mas o que isso implica? A inflação não permite o planejamento de famílias, e por conta desse medo da desvalorização, muitos passam a gastar seu dinheiro assim que recebem seu salário. Assim, ninguém quer poupar. Um bom exemplo disso foi na década de 90, quando a inflação estava em alta, praticamente incontrolável. Um plano falho de tentar estabilizar a situação congelou as poupanças. Esse plano foi nada mais nada menos que o Plano Collor. A partir desse marco, inúmeras famílias passaram a ter muita desconfiança no governo e preferem muitas vezes obter retorno financeiro por meio da compra de imóveis, por exemplo. Além da inflação, tem outro fator que prejudica a poupança. Esse fator é a desigualdade da distribuição da renda. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas que têm baixa renda não têm como poupar, pois precisam gastar seu dinheiro com itens básicos, como alimentação e moradia. Enquanto isso, as pessoas de alta renda não precisam poupar, porque querem consumir o que desejam. Assim, as pessoas de renda média seriam as mais propensas a poupar, porque querem melhorar suas perspectivas e as da sua família, e se sentem assim incentivadas. Por que então, mesmo com o crescimento da classe média no Brasil, a poupança não está aumentando? Um dos motivos é porque o déficit fiscal do governo aumentou. Em outras palavras, ele precisa de um maior financiamento. A poupança privada, por sua vez, também está sofrendo uma queda. Será que a volta da inflação vai levar as pessoas a preferirem consumir hoje ao invés de amanhã?
created using Powtoon.